Você por aqui? Seja bem-vindo, Topete, para mais um vídeo aqui no canal do Bag Art Studio. Eu sou o Bag e hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito interessante, principalmente para você que quer trabalhar ali com desenvolvimento de estampas ilustradas. Quando estamos desenvolvendo ali estampas ilustradas, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: como que essa estampa vai ser produzida depois? Porque isso aí é um detalhezinho que vai implicar diretamente ali na forma que a gente vai desenhar essa estampa. E eu vou explicar para vocês o porquê, falando sobre halftone, ou meio tom, ou retícula, que são nomes para este efeito aqui que vocês estão vendo aqui nessa tela, que são essas bolinhas que vão simular esse efeito de degradê. Então esse efeito, né, esse halftone, ele é feito para fazer uma simulação, né, de um tom contínuo, de um tom para o outro. Geralmente são degradês de uma cor para outra, ou degradês de uma cor para transparência, né? E essa técnica é muito utilizada principalmente para meios de impressão que são limitados no quesito de cores. Então uma técnica convencional ali de serigrafia, por exemplo, onde você tem ali telas de tinta que vão sendo sobrepostas uma em cima da outra para depois gerar a camiseta, né, a estampa ilustrada final, você tem ali um limite de cores, né? Geralmente 3, 4, 5 cores no máximo, porque cada telinha ali vai ser uma cor que você vai sobrepor na hora de imprimir. Cada tela a mais, né, machuca ali um pouquinho no bolso, deixando a produção da camiseta um pouco mais cara. E quando nós temos uma ilustração, um desenho que tem bastante detalhes, que tem ali misturas de cores, etc., quando a gente está produzindo aqui, quando a gente vai usar apenas a versão digital, de forma digitalmente assim, ou vai fazer uma impressão digital, né, que hoje em dia a tecnologia permite fazer impressão digital de qualidade perfeita, né, impressora que a gente tem em casa, nós podemos ali trabalhar com efeitos, com degradês, com desfocagens. Mas quando nós vamos fazer impressões offset, e principalmente com técnicas um pouco mais limitadas nesse quesito de cores, nós temos que produzir essa estampa ou de uma forma minimalista, né, cores chapadas, ou utilizando esse efeito de halftone, que vai ali simular um efeito de degradê, ou um efeito de desfocagem, ou um efeito de mistura de cores. Esse efeito halftone, ele não é novidade, ele na verdade ele é o precursor ali da impressão digital, né? Porque nós podemos criar praticamente todas as cores com apenas as 4 cores principais ali de impressão, que é o semic, o famoso semic, né? O ciano, o magenta, o yellow e o preto. Com essas 4 cores nós conseguimos sobrepor bolinhas e alterar o tamanho dessas bolinhas que vão sobrepostas uma à outra para gerar no fim ali uma ilusão de ótica ali que vai fazer o nosso cérebro enxergar uma cor totalmente diferente do que ela é composta. Olha só esse exemplo aqui. Esse primeiro exemplo é literalmente ali esse halftone simulando esse degradê, mas olha esse aqui, ó. Digamos que a impressão queira criar ali esse azul clarinho, né? Então o fundo vai ser branco e olha só a proporção de tamanho das bolinhas e como elas são dispostas quando elas são impressas uma em cima da outra. Se a gente der um zoom ali, a gente vai enxergar todas essas bolinhas coloridas, mas quando a gente der um zoom out, enxergar, né, a olho nu, porque esse tipo de impressão offset, as bolinhas são muito minúsculas. E quando nós damos esse zoom out, né, enxergamos a nossa visão normalmente aqui, nós vemos a cor final, entre aspas. Mas se a gente aproximar o olho, a gente vai ver ali as bolinhas formando essa cor. Então temos aqui esses exemplos, essas imagens eu peguei ali no Wikipedia mesmo. E olha só que legal como nós conseguimos formar cores diferentes usando apenas ali as 4 cores principais, apenas alterando ali a posição, o tamanho, né, das bolinhas. Um exemplo bem bacana que eu tenho aqui em mãos, que tem um halftone bem bacana, é esse gibizinho aqui do Zé Carioca, que ele usa o halftone para fazer as cores aqui da capa. Então o Pluto que está laranjado aqui, se você olhar bem de pertinho, acho que a câmera não vai pegar muito bem, mas eu vou colocar uma imagem do lado aqui em alta definição que eu tirei com a minha câmera. O laranja do Pluto, ele é formado ali por uma base amarela e por micro bolinhas vermelhas que estão em cima dessa base amarela, e quando nós olhamos assim a olho nu, parece que é a cor laranja, mas não existe cor laranja aqui. É só uma ilusão de ótica que a base amarela com bolinhas pequenas vermelhas por cima está fazendo. Mesma coisa para a camiseta roxa do Mickey, para calça verde do Mickey. Então nós temos aqui 4 cores apenas. Só que como elas foram impressas uma em cima da outra de uma forma estratégica, né, para gerar a impressão de outras cores, né, nós temos aqui uma capa colorida, mas na verdade nós temos aqui a base branca e as 4 cores principais.
E esse gibi aqui, ele é muito antigo. Eu tenho uma coleçãozinha de gibis antigos. Esse aqui, ó, olha só. Vamos ver se vai focar. Esse aqui é de 26 de abril de 1966. Na época ele custou 150 cruzeiros. Acho que são cruzeiros, né, essa moeda. Enfim. Por isso que nós precisamos perguntar para o nosso cliente onde e como ele vai fazer essas estampas. Que é muito importante na hora da gente criar. E daí a gente vai descobrir se a gente vai criar uma imagem sem se preocupar com limite de cores, sem se preocupar com efeitos, sem se preocupar com desfocagem, com degradês ali. Ou se nós precisamos nos preocupar com limitações de cores. E nós podemos trabalhar esse halftone de uma forma a simular efeitos, simular ali cores que de verdade não existem ali, mas que vão lhe causar no nosso olho uma ilusão de ótica e formar novas cores, igual tá aqui nesse exemplo. Olha só que bacana essa imagem aqui desse quadrinho, que dá pra gente ver aqui, ó, que a cor de pele dela não é uma cor de pele, na verdade. É uma base branca com bolinhas vermelhas bem pequenininhas, que dá impressão ali e transforma, o nosso olho transforma isso aqui em uma cor de pele. Tenta achar aí na sua casa, por exemplo, alguma coisa antiga que você tem guardado, alguma impressão, alguma revista, algum gibi mesmo, e dá uma checada ali do tipo de impressão dele. Claro que hoje em dia nós temos tecnologias incríveis que fazem impressões digitais que é praticamente imperceptível essa sobreposição de cores, né? Porque impressora nada mais é do que sobreposição de cores também, né? Mas hoje em dia essa tecnologia evoluiu muito. Nós não conseguimos mais distinguir, né, essas bolinhas que ficam por cima, porque hoje tá perfeito ali. E digamos que eu tenha feito essa estampa aqui, né? E eu quero simular esse efeito em degradê aqui atrás. Só que o meu cliente ele vai usar serigrafia. Então vai ficar difícil, né, dele imprimir esse efeito aqui degradê, esse efeito de desfoque com tinta, com serigrafia. É impossível fazer isso, não tem como. E o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso aqui em halftone para simular esse efeito aqui. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar aqui um sitezinho chamado Vector Halftone Maker, que é muito incrível, que você vai criar padrões em halftone e vai baixar o vetor dele gratuitamente. Então esse site ele é uma ferramenta completíssima para você criar halftones. E o que você precisa fazer? Eu tenho o contorno desse personagem aqui que está com esse desfoque. Eu vou tirar o desfoque, né, porque nós vamos transformar isso aqui em halftone. Deixar uma cópia aqui para a gente comparar depois. Então ao invés de ter o desfoque, eu vou criar um contorno em volta dele um pouquinho mais espesso, né? Vou colocar uma corzinha azul também. Isso aqui mesmo. Então eu vou criar um contorno, né, em volta dele, um pouco mais espesso. Expandir traçado para transformar em vetor. E temos aqui então essa base dele aqui, ó, que nós vamos usar para fazer ali o nosso halftone no site. Para isso eu vou criar aqui um retângulo branco, né, atrás dele. Vou deixar preto porque o site é o seguinte: ele vai transformar em halftone tudo que está de escuro na imagem e vai ignorar o que está em branco. Então nós temos que fazer isso aqui, ó. Eu estou fazendo essa imagem branca em volta para dar espaço para o halftone se espalhar, né? Eu estou meio que criando, delimitando ali, né, tipo uma tela de pintura. E o halftone ele vai ser criado a partir desse blocão preto que a gente criou e vai se espalhar a canva ali, né, que a gente acabou de criar. Então por isso que eu estou deixando bastante espaço em volta para ter espaço do halftone se espalhar. E o que eu vou fazer? Eu vou exportar isso aqui. E agora eu vou arrastar esse meu teste aqui, ó. É só arrastar e soltar. Ele já vai criar um halftone aqui para mim, que é uma predefinição básica do site, mas eu não quero deixar assim. Eu quero simular, né, um desfoque. Então eu preciso deixar isso aqui mais pequenininho. Então a gente já consegue arrumar isso aqui fazendo o seguinte: vamos aumentar o blur, né, aqui, ó, que é uma das propriedades. Ele tem dezenas de propriedades aqui que você pode brincar, mas basicamente eu vou aumentar o blur dele, ó. Vou deixar o clump no mínimo, ó. O clump é tipo o espalhamento das bolinhas, tá? Quanto mais eu aumento o clump mínimo,
menos espalhado ele vai ficando, ó. Mas eu vou deixar no mínimo para deixar bem espalhado. Aqui no máximo eu posso fazer o contrário, de dentro para fora eu posso mexer na densidade, ó. Então eu vou deixar aqui também mais ou menos assim. E o gama, né? O gama é a intensidade, né? Do preto e do branco. Então nós vamos diminuir um pouquinho o gama para ficar mais escuro. Então eu posso deixar um efeito bem forte de halftone, ó. E é esse efeito assim que é usado basicamente, pelo menos na capa do gibi aqui, que são bolinhas bem pequenininhas, né? Então deixa o space aqui, nossa, mas bem pequenininho, mas eu posso deixar ele um pouco mais rústico, né? E é até legal você trabalhar com esses efeitos e testar, né? Porque isso pode ser um charme da estampa também, né? Depois eu vou mostrar um exemplo que eu fiz pra vocês, que foi a estampa de um cliente que eu fiz, que ela foi impressa em impressão digital, então não teria ali limite de cores nem de efeitos, mas ainda assim eu quis criar degradês em halftone para dar um charmezinho e fica bem legal. E é bom que você vai treinando, né? E quando você precisar fazer halftone, você já tá ligado no que fazer, né? Então olha só, eu acho que assim já tá legal, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai download SVG aqui, que é o formato em vetor, né? Vou abrir com o Affinity Designer mesmo, ó. Ele vai abrir aqui, ó. E legal que o SVG que ele baixa, ele deixa o fundo separado, ó. E deixa agrupadinhas as bolinhas aqui, ó, numa camada. Só que eu vou tirar elas dessa camada, ó. Vou agrupar tudo elas. E vou copiar esse grupo aqui, ó. E vou jogar aqui no meu documento que eu tô brincando aqui com o Thor. Deixa eu desativar o ajuste automático, porque esse tanto de vetorzinho aqui, ó, se eu ficar arrastando isso aqui no documento com o ajuste automático ligado, a memória do meu PC chora. Vou colocar na cor aqui, né, do contorno. E vou aumentar aqui do tamanho dele mais ou menos, ó. Vou colocar aqui para trás. E olha só que legal que ficou o efeito simulando um degradê, né? Claro que daria pra gente brincar mais um pouco, dá pra deixar um pouquinho menor as bolinhas, mas você já consegue criar muitas coisas com essa ferramenta aqui. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, então não se preocupe, tá? Em querer, meu Deus, cadê o link aí? Calma, não se afobe, vai estar na descrição. E eu posso brincar com muitas coisas aqui, eu posso mexer aqui no espaço. Vamos baixar um desse aqui, ó, um pouquinho menor pra gente ver como é que fica. Olha só como é que ficou. Nossa, tem muita bolinha aqui, ó. Vamos ver quantas bolinhas ele gerou. 8.872 bolinhas. Ok, vamos aumentar. Vamos deixar invisível o outro. Vou deixar só esse aqui, ó. Ó, esse aqui já ficou melhor, né? Ó. Se a gente afastar a imagem, ó, praticamente os dois ficam iguais, né? Então é isso. Olha só que bacana essa ferramenta que é gratuita. Você pode baixar ilimitadamente os SVGs que você criar ali. Mas vamos abrir aquele exemplozinho que eu falei pra vocês. Olha só, essa estampa aqui, ela foi criada pro Observatório Potter, né? Então tem aqui algumas etapas, é line art. E olha só, eu poderia ter criado aqui degradês, efeitos de desfocagem para fazer essas sombras, essas luzes, mas não, eu coloquei um halftone aqui, ó, para dar um charmezinho. E olha que legal que fica quando você trabalha com luzes e sombras usando halftone. Então também é uma forma de você utilizar esse efeito de halftone, é para dar um charme, para dar um detalhezinho legal ali no desenho. Na minha opinião fica bem bacana. E é uma opção também para vocês trabalharem nos designs e ilustrações de vocês. Então, gente, entra aqui nessa ferramenta, dá uma brincada que é muito bacana. E sobre o efeito halftone é isso. É uma tecnologia de impressão que vem, ó, antes do teu vô nascer, provavelmente. Que é realmente um dos primórdios ali da impressão, né? Do editorial. É usar esse efeito halftone para simular degradê, sombra, luzes, mistura de cores. E atualmente ele ainda é usado para algumas coisas, mas que nem eu falei, a tecnologia de hoje evoluiu tanto que a gente não percebe que ele existe mais, porque ele está praticamente imperceptível. Apesar das impressões, todas as impressões que nós temos hoje offset, por mais que ela seja perfeita ali, por mais que a impressora seja ali perfeita,
é sobreposições de cores, de CMYK. Quando você vai recarregar um cartucho da impressora, você recarrega o preto e o colorido. E o colorido é o quê? Amarelo, o ciano e a magenta. Então, toda impressão que você vai imprimir na sua casa é sobreposição de cores, mas você não percebe mais o efeito halftone ali porque é imperceptível hoje em dia. Mas ele é uma técnica legal, você pode usar para muitas coisas e usar de forma proposital. Às vezes você quer evidenciar um efeito halftone numa arte, que nem eu mostrei que agora essa estampa, e fica um resultado bem legal. Então o vídeo é esse. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você gostou desse vídeo, se foi útil, deixa aquele like ali para ajudar, não custa nada deixar o likezinho, se inscreve no canal e fique ligado nas próximas novidades. Lá no meu perfil do Instagram eu tô postando diariamente muito conteúdo bacana, além dos trabalhos que eu faço. E logo mais terei novidades sobre o meu treinamento online em parceria com o Ser Freelancer, sobre como ser um ilustrador freelancer. Você que quer adentrar nessa vida de ilustração, não sabe como, não sabe se dá para ganhar dinheiro, eu vou te contar nesse treinamento e você vai sair dali uma pessoa transformada e vai virar ali meu concorrente. Beleza, gente? Muito obrigado. Tamo junto sempre. Um abraço e até mais.